Obrigado, Luís. Vamos começar por onde devemos começar, por um balanço do ano. O ano 2020 e as perspectivas que se afiguram para o ano 2021. Temos connosco Bernardo Gouveia, Presidente do Instituto da Vinha do Vinho, com quem o Luís vai trocar umas breves impressões. Luís? Olá, Bernardo. Boa tarde ou boa noite. Muito obrigado por se ter juntado a nós neste momento que sabe que é tão importante para nós e penso para o setor do vinho também. Por razões que todos conhecemos, 2020 foi um ano terrível, desastroso para a economia mundial e Portugal não foi exceção. Ainda assim, o setor do vinho acabou por ter uma resiliência que eventualmente não esperaríamos, com resultado acima das expectativas, tendo em conta o contexto. No seu entender, onde estiveram os pontos fortes do setor em 2020? Muito boa tarde, Luís. Boa tarde a todos. É mais uma vez uma honra estar aqui presente e agradeço o convite para a abertura do evento e quero felicitar a organização Grandes Escolhas por esta impressionante montagem e evento. Relativamente à sua questão, ao ano 2020, eu penso que temos que analisar um pouco o ponto de partida com que o setor vem, antes de acontecer esta pandemia. Portugal tem cerca de 900 anos de história, já passámos por muitas catástrofes e, de facto, o país, o setor do vinho, da vinha, a cultura da vinha e do vinho, em todas as catástrofes que Portugal passou, sempre existiu e vai continuar a existir porque é um setor, de facto, muito resiliente. Eu relembro alguns dados do setor para não esquecermos o que é que nós construímos até aqui, até ao momento em que a pandemia aconteceu. Nos últimos 5 anos, a nossa estrutura vitícola tem-se mantido estável. Houve alguma revisão do cadastro no ano entre 2014 e 2015, que teve a ver com a atualização dos ficheiros, mas a estrutura vitícola e a área de vinha tem-se mantido relativamente estável na ordem de 193 mil hectares. Houve uma evolução muito positiva nos últimos 5 anos ao nível das empresas, de 1.297 empresas em 2015, estamos no final de 2019 com 1.360 empresas do setor. Houve uma evolução muito positiva do número de empregados de empresas entre 2015 e 2019, de 9.470 empregados para 10.873 empregados no setor. Uma estabilização ao nível dos empregados por empresa, uma evolução muito positiva da faturação, das exportações. Continuamos a crescer ainda neste ano de pandemia ao ritmo dos últimos 5 anos. Temos uma evolução muito positiva nos últimos 3 anos da balança comercial do setor, de 641 milhões de euros para 680 milhões de euros. E temos uma evolução estável do peso entre as cooperativas e as empresas ao longo das últimas 3 campanhas, entre 60% a 40% relativamente, o que é, de facto, um índice grande de estabilidade. O fator menos positivo, a médio e longo prazo, tem sido apenas no vinho do Porto, em que, de facto, não só a produção tem caído nos últimos anos, como também as exportações, apesar de um aumento muito interessante do preço médio. O que é que foram os fatores de resiliência? Para além destes fatores de base, que são fruto do trabalho das empresas, do trabalho das associações, do trabalho das CVRs, do trabalho da Vini Portugal, do trabalho das estruturas agrárias que apoiam os viticultores, para além deste trabalho, de facto, houve no setor um enorme dinamismo no sentido de, em primeiro lugar, continuar a dinâmica das exportações como canal fundamental e canal alternativo à grande quebra no mercado doméstico que existiu, nomeadamente com o fecho da Horeca, o encerramento de lojas especializadas, muitas delas, e também com o deixar de existir o fluxo de turismo, que era um ponto crucial para o nosso consumo doméstico. Houve uma readaptação do setor a novas formas de comportamento de compra do consumidor e a novas formas até de consumo, que estão, de facto, a ganhar o seu caminho. É um setor muito dinâmico, muito competitivo, para o qual, de facto, temos trabalhado com uma perspectiva de modernização e que, neste momento, chega a um ponto crítico, que é poder projetar-se no futuro com esses fatores, e que eu penso que está a ser muito bem respondido por todas as entidades. No mercado nacional houve claramente uma diferença de desempenho bastante grande entre os produtores
mais assentes na distribuição moderna, portanto, super e hipermercados, e aqueles que vendiam preferencialmente para a Horeca, que, como sabemos, passou e passa por bastantes dificuldades. Como é que acha que a Horeca vai encarar o vinho em 2021? É um problema crítico. A Horeca teve uma quebra, segundo os dados Nielsen, ainda não sabemos os dados ao fim do ano, mas teve uma quebra na ordem de 50% no conjunto total do ano. Eu que estou em crer, porque a Nielsen neste mercado não avalia bem totalmente o setor, eu estou em crer que até é maior do que esse. No mercado nacional isto vai significar uma perda de valor no conjunto total nacional na ordem dos 25%. A Horeca tem aqui um desafio enorme, que é o próximo cenário após pandemia, que não vai verificar-se numa chamada curva em V, porque de facto há aqui muitas divergências. Muitos restaurantes, não estou a falar daqueles mais tradicionais e muito implantados, mas aqueles restaurantes que estavam sobretudo a explorar o mercado turístico, e sobretudo grandes cadeias de restaurantes que estavam muito fundamentadas no mercado turístico, estão a sofrer um grande revés, e eu só espero que consigam, com as medidas que entretanto vão sendo lançadas ao nível europeu e nacional, resistir de forma a recuperar a nova dinâmica, que não há de surgir assim tão breve. Pelo menos vamos estar até ao fim deste ano com dificuldades na questão turística, sobretudo, e que de facto vai implicar uma fase muito difícil, uma travessia no deserto para a restauração. É de facto uma dificuldade enorme. Como é que a restauração tem reagido? Nós temos visto alguma perspectiva do takeaway, do online, mas é residual. Mas a relação entre a restauração e o vinho, digamos assim, como é que acha que vai evoluir em 2021? Vamos esperar que os restaurantes abram, não é verdade? O que se passou neste momento foi que a grande parte dos vinhos premium, vinhos de quinta, vinhos da gama média e alta, viram, sobretudo de quintas e de empresas de menor dimensão, que apostam em alto valor e a uma oferta de alta qualidade, viram o seu canal fechado. E isto, de facto, faz-nos crer que estas empresas vão ter que reagir de uma forma muito mais agressiva do que seria habitual até no período antes da pandemia, e, portanto, depende muito da reação que esses produtores tiverem face à restauração. Há que reestruturar um pouco o canal de distribuição. A restauração está aberta, os profissionais de restauração são profissionais que sabem o valor do vinho, ganham dinheiro com o vinho faz parte da sua oferta em termos de gastronomia, é um produto gastronómico e não vai sair dos restaurantes. É preciso que os produtores, sobretudo aqueles mais afetados, de uma gama mais alta e média, saibam de facto adequar uma nova estratégia de comercialização para reentrar nesses canais. E globalmente, o que é que espera do setor do vinho para 2021? Não sei se já tem alguns dados de janeiro, fevereiro. O que é que podemos perspectivar com tudo o que se prevê a nível de vacinações, já etc. Dados para 2021? Como é que isto poderá caminhar, digamos assim, no setor do vinho? Já tenho dados de janeiro e fevereiro. Relativamente a 2020, nós atravessámos um período muito difícil, com estes números que eu acabei um pouco de falar. Foi um período em que lançámos uma série de medidas que tiveram o seu impacto. Janeiro e fevereiro, ao nível do indicador mais imediato, que tem a ver com as taxas de certificação para vinhos com denominação de origem e indicação geográfica e taxas de autoliquidação para vinhos sem menção de origem, janeiro e fevereiro teve uma quebra a nível de taxas muito superior ao que aconteceu no acumulado em 2020. Isto quer dizer que, ao nível das taxas emitidas, tivemos uma quebra de 7% no seu total e, ao nível das taxas cobradas, 12%. Portanto, há aqui, de facto, um deteriorar da situação. Eu estou muito preocupado com o aproximar do período da Páscoa, porque, de facto, é um período sazonal muito importante para muitos produtores de vinho e, dentro do panorama geral, que é, neste momento, continuarmos em confinamento, pelo menos até ao fim de março, é essa a expectativa que está criada junto
da população portuguesa, isto não é um bom sinal. Portanto, infelizmente... Mas isso, mercado nacional, desculpe interrompê-lo. Mercado e a nível nacional de exportação, sim, que indicadores tem? Eu só queria terminar. Infelizmente, eu temo que esta situação no primeiro trimestre se vá deteriorar, mas isso não quer dizer que não seja retomada logo a seguir. Mas é um fenómeno particular que irá acontecer. Relativamente às exportações, as exportações continuam com grande dinamismo, os canais de exportação estão a funcionar bem, as empresas estão a reagir com muita eficiência. Há alguma, muito ligeira, deterioração do preço médio, que não é bom, mas é ligeira e não seria de esperar numa situação destas que tal não acontecesse. Portanto, tenho a maior fé nas exportações, com o contributo de todas as empresas, associações da Vini Portugal, que têm feito, de facto, um esforço em adaptar-se à nova modalidade de promoção, que é, de facto, muito mais virada para as tecnologias e a digitalização. No IVV, adequámos todos os projetos de promoção para esta nova realidade da digitalização e tivemos um número recorde de candidaturas no último projeto, no último concurso de projetos de promoção para países terceiros. 19 milhões de investimento total proposto pelos candidatos. Portanto, foi um número recorde. Há que fazer esta adequação, estamos a fazê-lo e eu estou com a maior dos otimismos relativamente às exportações. Bernardo Gouveia, muito obrigado por nos ter visitado e acompanhado. Obrigado. E saúde, que é importante nos dias que correm. Exatamente. E tudo bom para o vinho português. E tudo bom para a revista de vinhos Grandes Escolhas e muitos parabéns a todos os premiados. Muito obrigado.